bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. No dia de hoje vamos dar uma analisada no que foi apresentado nos resultados do primeiro trimestre de 2023 para o Banco ABC, que costuma pagar trimestralmente seus dividendos, mas até agora não fez absolutamente nada em relação a esses pagamentos. O que pode ter acontecido? Vamos dar uma olhada nesses resultados e ver o que nós podemos esperar para o Banco ABC ao longo do ano de 2023. E para fazer esse vídeo eu vou coletar as informações que vêm aqui do release de resultados do primeiro trimestre de 2023. Esse aqui é o documento apresentado normalmente à imprensa, aliás. Também vou utilizar as informações trimestrais do período e, por fim, aqui os slides que foram mostrados por decorrência da conferência de resultados que ocorreu no dia 10 de maio de 2023, portanto, cerca de 19 dias atrás. Hoje é dia 29 de maio de 2023. Mas a gente pode já fazer algumas referências aqui. Interessante, por exemplo, o lucro líquido do ABC, que chegou a 199 milhões no primeiro trimestre de 2023. Depois nós vamos dar uma olhada um pouquinho mais aprofundado, o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido em 14,4%, também bastante interessante. Outra coisa que me chamou a atenção aqui é que na qualidade da carteira, veja aqui a inadimplência acima de 90 dias em apenas 0,6%, a gente também dá uma olhada, e o crescimento aqui da carteira de crédito expandida quando comparado o primeiro trimestre de 2022 com 2023 em 16% de crescimento. Bastante interessante esses resultados apresentados. Aqui é uma amostragem de como evoluiu essa carteira de crédito expandida, o que pode eventualmente colocar uma dúvida sobre aqueles investidores do banco é justamente como são separados os clientes da companhia, que é esse CEIB Corporate Middle. Vamos dar uma olhada aqui, para que possamos ter uma compreensão adequada ao longo de toda essa apresentação. Veja, sempre que o banco falar em CEIB, ele está falando daqueles clientes com faturamento anual acima de 4 bilhões. E pode incluir aqui setor de infraestrutura, energia e private equity. Já o C, que nós vamos ver lá, diz respeito a corporate, que são aqueles clientes com faturamento anual que ficam entre 300 milhões e 4 bilhões. E por fim, clientes classificados como middle têm o faturamento anual entre 30 milhões e 300 milhões. E aqui você começa a ver como é que o ABC ele seleciona os seus clientes para ingresso na sua carteira e como é o foco do banco em relação a essa composição de clientes. Na exposição setorial, então dentro daquela composição que eu falei, veja que o agronegócio aqui responde por 23%, energia 13%, comércio 8%, transporte 7%, financeiro 6,5%, construção civil e incorporações 5,8%, que é o forte onde está a composição setorial do banco naquela que é considerada a carteira de crédito expandida do ABC. Com relação à margem financeira, veja que eu acho que é o que realmente interessa aqui, é que do primeiro trimestre de 2022, o banco salta aqui de 444 milhões para 550, o crescimento de 22,8%. Eu não me traz preocupação aqui esse menos 1,3% em relação ao fechamento do ano passado, mas na realidade é o quarto trimestre de 2022, por conta dessa sazonalidade que a gente sempre encontra ao final do ano, no último trimestre. Um aspecto dos que eu particularmente mais gosto é justamente de olhar a qualidade de crédito da carteira. Veja aqui no canto, a gente consegue verificar, por exemplo, as CEIB, que nós vimos agora há pouco, então são aquelas corporações acima de 4 bilhões de faturamento. Ela tem aqui um atraso para acima de 90 dias, ou seja, inadimplência acima de 90 dias em zero. A parte, então, mais consistente nas empresas, aquelas com maior faturamento, elas estão lá em zero dentro do atraso acima de 90 dias. Já as corporate, que é aquelas que ficam ali, como nós vimos, entre 300 milhões e 400 e 4 bi, só 0,2. E aqui em cima é que você vai ver aquelas companhias entre 30 e 300 milhões, que são as middle, lá 3% é a parte mais alta da inadimplência acima de 90 dias. No total dessa carteira, o que significa que quem tem mais inadimplência talvez não seja a maior representatividade no crédito. Isso puxa aqui para baixo para 0,6
no total daqueles que estão em atraso. Ou seja, é realmente uma carteira com bastante qualidade, com um índice muito baixo de inadimplência acima de 90 dias. Um fator aqui que talvez justifique até o momento não ter anúncio de proventos é exatamente com relação às provisões. Aqui tem as despesas de provisão ampliada, veja que ela até cai em relação ao trimestre passado, mas em relação ao primeiro trimestre de 2022 ela cresce aqui quase 3 vezes. Então, nesse caso aqui, o que a gente quer analisar são as provisões para devedores duvidosos, a PDD, e veja aqui, ó, no primeiro trimestre de 2023 teve aqui esse valor aí de 104 milhões negativos, e se nós formos comparar com o primeiro trimestre de 2023, veja que isso cresce 295%, que são aquelas quase 3 vezes que nós falamos agora há pouco. E quando a gente fala desses provisionamentos, veja aqui, ó, o índice de cobertura, que na verdade leva em consideração o saldo das provisões para devedores duvidosos sobre as operações em atraso. O que chama atenção é exatamente aqui esse 11,6%, que é para C e B, que embora tenha um atraso menor, agora, por conta da sua representatividade em termos de faturamento e, consequentemente, por conta dos créditos que são tomados, evidentemente que ali há uma representatividade maior de risco. E o que eu imagino que esteja sendo considerado exatamente a taxa de juros que está nos 13,75 e, consequentemente, por isso, há uma necessidade de uma maior provisão para esse segmento, numa eventual possibilidade de atraso futuro. Isso aí, evidentemente, vai comprometer o pagamento de proventos por conta do ABC. O índice de eficiência, no patamar aqui de 38,8%, ele caiu um pouquinho em relação ao trimestre passado e se mantém mais ou menos de acordo com o primeiro trimestre de 2022, ou seja, um índice de eficiência interessante. Esse índice significa o seguinte: o quanto de despesa se tem para a receita que se obtém. Por conseguinte, quanto menor esse índice, melhor. E normalmente quando está abaixo de 40, abaixo de, no caso do Banco do Brasil, abaixo de 30 é excepcional. Mas entre 40% e 30% é considerado um índice de eficiência bem satisfatório. O índice de Basileia, ele desce aqui um pouquinho, 14,8, ele foi 15,2 em dezembro de 2022, mas ele está dentro de patamares aceitáveis, principalmente porque o nível 1 está em 12,8. E veja que o Banco Central ele exige em torno de 11% no total do índice Basileia. O que acontece aqui, dê uma olhada, o patrimônio líquido da companhia vai a 5,3 bi. Então, se cresce o patrimônio, evidentemente você espera uma evolução do índice de Basileia. E ele, na verdade, significa aqui que o patrimônio teve uma melhor evolução em relação ao índice, mas o índice está num patamar bastante estável. E o que significa isso? Naqueles valores que o banco empresta, o quanto ele retira do mercado, ou seja, aqueles que emprestam para o banco, e o quanto é do seu patrimônio próprio. E nessa composição, evidentemente, quanto maior, melhor, mas significa que no caso de uma corrida ao banco, ele tenha a capacidade de suportar as retiradas. Isso aí foi exatamente um desses problemas que ocorreu com o SVB, o Silicon Valley Bank, que quebrou nos Estados Unidos justamente porque seu índice de Basileia estava ali entre 7 e 8. Então aqui está num patamar bastante interessante, principalmente quando se considera que não houve ainda bancos que sofreram corridas, que tivessem índices de Basileia nesses patamares e que tenham sofrido com isso. O lucro líquido, como nós vimos aqui, o lucro líquido recorrente, ele cresce 3,7 em relação ao primeiro trimestre de 2022, saltando de 1,8 milhões para 190. Ele cai aqui em relação ao trimestre passado, mas a gente sabe que isso aí tem a ver com a sazonalidade. No retorno anualizado sobre o patrimônio líquido, 14,4, ele está abaixo aqui do histórico, mas mesmo assim ele está num patamar aí que a gente considera razoável e interessante. E agora trazendo todos os dados que nós apuramos para a nossa tabela de indicadores, que é onde começam a dar os sinais se é um momento, uma oportunidade de investir no Banco ABC. Veja que nós tínhamos feito uma projeção aqui com base nesse CAGR de 11,79%, ou seja, o crescimento médio composto do banco anualizado desde 2018. Então ficamos ali em 5,3 bi de projeção na receita. E o lucro líquido, veja aqui, ó, 835 milhões. O que acontece é que com esse resultado nós temos aqui uma redução
projeção da receita, mas não é nada significativo, fica aí perto dos 5 bilhões, lembrando que é apenas o primeiro trimestre e a gente tem a questão da sazonalidade com uma perspectiva ainda de crescimento, podendo tranquilamente chegar aos 5,3 ou nesse entorno lá no final de 2023. E o lucro líquido também decai aqui por conta do que foi apresentado, 760, mas isso também tem a questão da sazonalidade. Lembrando, estamos apenas no primeiro trimestre de 2023. Com isso, considerando aqui que o banco, a gente tem um payout médio de 40,79%, ele tem a condição de pagar R$ 1,37, o que fica bem perto aqui desse 1,39 pago em 2022. No entanto, nós precisamos considerar a questão da taxa de juros, as provisões que foram feitas para devedores duvidosos, o índice de provisionamento que aconteceu e o fato de que até o presente momento o banco não pagou proventos, ele pode ficar até bem abaixo desse valor, podendo ir a perto aqui, ó, o que aconteceu em desculpa, eu peguei um marcador errado, de 2019, em torno de R$ 1,05, que é uma queda bastante significativa. Mas supondo que ele venha a pagar esse R$ 1,39, veja que dividindo esse valor por 6%, que é o mínimo que aceitamos pagar, receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, nós temos um preço teto aqui, quando olhamos para o futuro, de R$ 22,85. No entanto, na média, o banco vem de fato pagando R$ 1,19 nos últimos 5 anos, o que dá, isso descartando aqui esses 16 centavos, que em 2020 foi o início daquele período pandêmico em que aumentaram as provisões. Veja que quando aumentam as provisões, o histórico do ABC é justamente a redução dos seus proventos. Mas descartando, supondo que ele fique em torno desse R$ 1,19, o preço teto ficaria em R$ 19,91. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, a ação está cotada a R$ 16,99. Se nós considerarmos aqui o patrimônio líquido da companhia 5,3 bi, nós temos aqui um preço sobre o valor patrimonial por ação em 0,72. Quando está abaixo de 1, o risco é muito baixo de investir na companhia, além do que dá um indicativo de que a ação possa estar barato. O preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,05 significa que, em termos de lucro líquido, se você investir esses a R$ 16,99, você recebe em torno de 5 anos. Com tudo isso, e considerando este provento estimado, veja que o banco chega aqui a um dividend yield de 8,7%, que é bem acima dos 6% que nós procuramos. E finalizamos o nosso vídeo com a nossa tabela comparativa que normalmente eu coloco lá no ar, no Instagram do canal, mh.investir, onde você vai poder ver aqui um comparativo de o ABC Bank, o Banco ABC Brasil, com o Santander, o Banco do Brasil e o Banrisul, onde você vai poder fazer um comparativo e verificar aquele que melhor se encaixa na sua carteira. E assim nós temos então mais uma empresa analisada nesse período que já passou de resultados para o primeiro trimestre de 2023, nós vamos comparando e verificando. Realmente o ABC, ele parece que está numa condição de se oferecer para ingresso na carteira. A gente quer colocar mais uma empresa, já que tiramos Copel, aqui está uma possibilidade de encaixar. Quando você compara com os demais, o que você acha disso? O que você pensa? Coloca seu comentário, faça uma posição sua sobre como estaria a ABC Brasil em relação a Santander, em relação ao Banco do Brasil, em relação ao Banrisul e em relação ao Banco Bradesco. Isso é muito importante até para eu verificar como é que está o seu feeling em relação a esses comparativos. Dito isso, vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!